O avesso da pele. O avesso, parte 10. Quando você chegou a Porto Alegre, em meados dos anos 1980, não imaginou que aquela seria a sua cidade por toda a vida. Era inverno, e até então você nunca tinha sentido um frio daqueles. Um frio de sair vapor da boca, de sentir os lábios secos e de ter de usar touca na cabeça. No início, você até achou divertido um negócio daqueles. Não fazia ideia do que vinha pela frente. Não fazia ideia do que era o auge do inverno numa cidade úmida como Porto Alegre. Enquanto o táxi os levava para a casa de sua avó, você e suas irmãs estavam admirados com aquela cidade. E quando vocês passaram por um cavalo puxando uma carroça entre carros e ônibus, vocês deram um grito de surpresa. Subiram a Avenida Protásio Alves, passaram pela Rua Cristiano Fischer e, em seguida, vocês chegaram à casa da sua avó Julieta, na Vila Bom Jesus, um bairro grande de Porto Alegre. Na época, também era um dos mais violentos. E você sentiu isso na pele logo nos primeiros dias, quando você e suas irmãs foram brincar na frente de casa, com uma bola de futebol que você tinha recém ganhado, e nem perceberam quando um bando de garotos, um pouco mais velhos que você, se aproximou. Um deles, antes de chegar mais perto, baixou e juntou uma pedra, e outro, mais atrás, juntou um pedaço de pau. E de repente vocês estavam cercados. Um deles mandou você entregar a bola sob a ameaça de levar uma pedrada na cabeça. Você até pensou em resistir, mas você só tinha 12 anos. Então, você apenas fez o que tinha de fazer. Entregou a bola. Antes de irem embora, você levou um empurrão e caiu sentado. Suas irmãs gritaram por socorro, e então o mais velho mandou elas calarem a boca, suas neguinhas de merda. E eles as empurraram também. Ali, você descobriu que a sua vida e a vida de suas irmãs não seriam fáceis naquele lugar. Além disso, a violência não se resumia apenas à rua. Ela estava também dentro da casa da sua avó, a começar pelo cachorro. Chamava-se Urso. Não era difícil entender por que ele tinha um nome desses, pois se tratava de um Rottweiler agressivo que parecia estar sempre com raiva da vida. Passava dia e noite acorrentado, e só quem podia com ele era sua avó. A única pessoa que chegava perto dele. Você e suas irmãs morriam de medo. Entretanto, como eu disse, a violência não parava por aí, já que a sua mãe e a sua avó nunca se deram bem. E, depois que vocês voltaram do Rio de Janeiro, com uma mão na frente e outra atrás, as coisas pioraram. Sua mãe foi morar no Rio de Janeiro aos 16 anos, depois de ter brigado com a sua avó. Ficaram mais de 10 anos sem se falar. Então, quando seu pai os abandonou, sua mãe não teve como continuar no Rio e teve que voltar para a casa da mãe. Assim, não havia um dia em que elas não discutissem. A sua avó gostava muito de humilhar sua mãe, porque ela estava desempregada, e também porque ela era a mais jovem e porque havia homens que a desejavam, apesar de ela ter 3 filhos. E nos fins de semana, você e suas irmãs presenciavam o que havia de pior naquela família. Tudo começava com a chegada dos seus primos, tios e tias. A preparação do churrasco, a caipirinha, a cerveja e o som na vitrola tocando o partido alto. Na hora do almoço era uma grande bagunça. Não havia lugar para todos na mesa. Cada um tinha que procurar um lugar para sentar com o prato no colo e farofa no canto da boca. E você sempre ficou de fora de toda aquela confusão. Você se guardava. Não conseguia fazer parte de tudo aquilo.
nem daquela gritaria, nem daquela muvuca. Você apenas se guardava, a não ser quando a sua prima Violeta te puxava para o quarto, depois do almoço, e fazia você beijar ela na boca. A prima Violeta tinha 13 anos, e você tinha 12. Você lembra da primeira vez que a beijou e teve vontade de vomitar cada vez que sentia a língua dela entrando na sua boca? Você não entendia por que um beijo tinha que ser daquele jeito. Depois ela mandava você baixar a bermuda porque queria beijar o seu pinto, e você dizia que não queria. E a prima Violeta te ameaçava, dizendo que podia inventar uma série de coisas a seu respeito. E, se havia uma coisa que a sua prima Violeta sabia fazer, era inventar coisas para os adultos. Histórias tão convincentes que ninguém duvidava, como, por exemplo, a vez em que ela mesma botou fogo na casinha do urso e disse que havia sido o primo Léo, que na época tinha só 9 anos. E, para ninguém duvidar da autoria, Violeta deu um jeito de colocar uma caixinha de fósforos no bolso da calça dele sem que ninguém percebesse. E você ficou pasmo quando ouviu ela afirmar que viu o primo Léo botando fogo na casa do urso e que vocês podem olhar nos bolsos dele que vão encontrar os fósforos, ela disse. E você nem sabe dizer por quanto tempo o primo Léo apanhou da mãe, do pai e também da avó Julieta. Então, toda vez que ela te levava para o quarto, você já sabia que não podia dizer não para ela. E teve um dia que a prima Violeta pediu para você beijar a periquita dela. E você beijou. Desajeitado, ajoelhou-se, baixou a calcinha dela e deu um selinho. Mas não tinha a mínima noção do que estava acontecendo ali. E, depois disso, vocês saíram do quarto e foram para o pátio brincar de implicar com o urso. E sempre após o almoço, quando todos, ou quase todos, estavam bêbados, era que a gritaria começava. Em pouco tempo surgiam as acusações, as cobranças, e você nunca entendia bem por que discutiam tanto. Entretanto, no dia em que você conheceu o Zé Carlos, um dos irmãos da sua mãe, percebeu que as coisas sempre podiam piorar. O tio Zé Carlos era da Polícia Civil e fazia questão de que todos soubessem disso, pois, sempre que chegava, ele tirava a arma da cintura e a colocava em cima da estante e dizia: "Crianças, não mexam nisso, entenderam?" E você lembra muito bem quando seu tio estava presente e todas as atenções tinham que estar voltadas para ele. Sua avó tinha um grande orgulho. Era, sem dúvida, o filho preferido. Zé Carlos se gabava de haver matado um vagabundo, como ele mesmo dizia, que tentou assaltá-lo certa vez. Mesmo que a investigação do caso tivesse apontado indícios de que não houve assalto e que seu tio, na verdade, estava envolvido com o tráfico de armas e drogas. Isso nunca foi provado, porque seu tio conhecia certas pessoas da polícia e isso facilitou o arquivamento do processo. Então, ele sempre repetia a mesma história de que havia sido assaltado. O fato é que, quando ele estava por perto, quando o fim de semana chegava, seu estômago doía e você só tinha 12 anos para sentir dores assim. Mas a dor era algo com que você teve de se acostumar, desde o momento em que tomou consciência dela naquela creche, ao prenderem seus dedos numa porta. E você nunca poderá esquecer aquele fim de semana em que a tia Sônia, mulher do seu tio Carlos, descobriu que ele tinha uma amante. Era domingo, e logo depois do almoço, os dois começaram um grande bate-boca. E de repente, lá pelas tantas, a tia Sônia foi até a cozinha e pegou uma faca, daquelas de cortar carne de churrasco, e dizia que ia matá-lo. "Seu filho da puta, que eu sei que você tá me traindo com aquela piranha branca. Você acha que eu sou idiota? O cabelo loiro dela não é melhor que o meu, seu babaca."
Então você viu também quando seu tio pegou a arma de cima da estante e apontou para ela. E a essa altura, todo mundo já havia saído correndo da sala, menos você, porque a violência sempre te paralisou. E você presenciou quando seu tio Zé Carlos apertou o gatilho. E você fechou os olhos e pôs a mão nos ouvidos e ficou gritando: Para, para, para! Eu não quero mais isso! Chega, chega, chega! Após o estampido, você abriu os olhos e viu seu tio dizer: Não aconteceu nada, porra! Para de gritar, guri! E logo depois viu sua tia largar a faca e ir se agachando num canto, como se fosse uma criança. E talvez ela fosse mesmo uma criança naquele momento. Porque sempre nos tornamos infantis diante do desespero e da humilhação. Ao lado dela você observou que havia um buraquinho no chão, no lugar onde a bala passou. A brigada militar veio quando os vizinhos chamaram, mas seu tio, como eu disse, era da Polícia Civil, então tudo ficou certo, e ele alegou que tinha só um mal-entendido familiar, uma briguinha entre marido e mulher, ele disse. E no dia seguinte, quando você acordou, sentou na sala e viu aquele buraquinho da bala no assoalho, você ficou paralisado novamente. Mesmo com sua mãe dizendo para ir logo, porque você ia se atrasar para a escola. E você teve que ir para a escola sem café da manhã, porque não conseguia comer, você não tinha fome. E, ao chegar à primeira aula, a professora de matemática fez a chamada, mas você não respondeu, pois sua cabeça ainda estava naquele buraquinho no assoalho. Sua cabeça ainda repercutia os ecos dos gritos da noite anterior, dos gritos da sua tia, das ameaças do seu tio e dos latidos do urso. Então a professora de matemática te chamou novamente e alguém te cutucou. E você respondeu presente, como se fosse um robô. Na hora do recreio você ainda não tinha fome, mas seu estômago doía. E na aula seguinte, na de ciências, aliás, a aula que você mais gostava, você teve o primeiro ataque de ansiedade. Depois de ouvir do professor que o sol ia explodir um dia. E você não sabia mais o que era pior, o buraquinho no assoalho ou a explosão do sol. Parte 11. Na primeira vez que o Vitinho chegou em casa alterado, falando alto, o nariz fungando, minha mãe não sabia que aquilo era apenas o começo de outro inferno. Naquela noite, quando Vitinho voltou já de madrugada e minha mãe perguntou por onde ele tinha andado, ele soltou um "não te interessa, porra", que ele podia fazer o que quisesse. E não enche o saco, já não basta meu pai que passa o dia me apurrinhando no armazém. E quando ele disse isso, minha mãe se calou. Não estava reconhecendo Vitinho. Após alguns minutos, ela tomou coragem e perguntou: "Por que você está falando comigo desse jeito, Vitor? O que foi que houve?" "Não houve nada, porra!" ele gritou. Depois, pegando uma lata de cerveja, ele deu uma boa olhada na minha mãe e perguntou onde ela havia aprendido aquilo. "Aprendido o quê?" ela quis saber. "Aprendido a trepar como uma puta", ele disse. "Porque nunca vi uma moça virgem gemer daquele jeito na cama, mexer daquele jeito. Onde você aprendeu isso, sua piranha?" Ele perguntava com os olhos estalados. Meu pai bem que me avisou que as pretas não prestam. Ao ouvir isso, minha mãe levantou os olhos e disse que aquilo já era demais. Disse que ia embora. Foi então que o Vitor segurou-a com força pelos cabelos. Minha mãe tentou se desvencilhar e pela primeira vez minha mãe levou um tapa no rosto. Vitor seguiu gritando com ela. "Olha o que você me obriga a fazer!" Nesse momento, alguém bateu na porta. Então, ela baixou a cabeça e foi para a cozinha chorando. Vitinho foi atrás dela. Pensou em pegá-la à força, colocá-la em cima da cama, abrir suas pernas e penetrá-la.
porque ele tinha direito de fazer o que quisesse. Mas no meio do caminho ele desistiu, porque as batidas na porta eram insistentes. Do outro lado, no pátio, Dona Maria perguntava se estava tudo bem. Vitor respondeu que sim. Vai dormir, mãe, tá tudo certo. Depois ele voltou para o quarto, deitou de bruços na cama e dormiu. Minha mãe passou a madrugada na sala, sentada, ainda tentando entender o que tinha acontecido. Quando Vitinho acordou, atrasado para começar a trabalhar, ele foi até a sala, parecia sem jeito. Disse bom dia para minha mãe. Ela não respondeu o bom dia dele e disse apenas: Vitor, eu vou embora. Vou arrumar minhas malas e vou embora. Vitor sentou-se ao lado dela. Minha mãe levantou imediatamente e disse para ele não chegar perto. Eu nem sabia que você se drogava dessa maneira. Em seguida, ela parou perto da janela e continuou. Por que você não me contou? Vitor ficou em silêncio. Depois, de olhos baixos, apenas murmurou. Eu ia te contar, mas não consegui. Tem muito tempo que eu não saio com os meus amigos. Eles tinham uma carreira. Eu só dei um teco e tomei uma cerveja. Foi só isso. Minha mãe mal conseguia olhar para ele. Ninguém havia dito a ela o que deveria fazer numa situação assim. Nunca tinha passado pela cabeça dela que um casamento poderia ter um problema como aquele. E a única frase que havia na sua mente era: vou embora daqui. Mas Vitinho não tinha limites quando pedia desculpas. Ajoelhou-se e pediu perdão, meu amor, eu juro por Deus que não faço mais. E daquele eu juro que não faço mais, minha mãe foi convencida de que aquilo não aconteceria de novo. Mesmo que minha mãe se sentisse enganada, a vontade de permanecer era mais forte que ela. Minha mãe fora engolida pelo matrimônio. Mas, para que ficasse claro que ela havia ficado desapontada com ele, ela o fez dormir na sala por 3 dias. Comunicava-se com ele apenas por monossílabos. Até que no 4º dia eles se deitaram e fizeram amor. E naquela noite minha mãe não se importou em gemer alto, mesmo que Vitinho tentasse tapar sua boca, o que deixava minha mãe mais excitada. Nos dias que se seguiram, Vitor pareceu entrar na linha. Tratou minha mãe com atenção e gentileza. E assim, aos poucos, ele voltava a ser o Vitor que ela conhecera. Tudo parecia estar se encaminhando. Mas, às vezes, quando minha mãe voltava do mercado, carregando sacolas, pela beira da praia e olhava para o mar, ela sentia receio de que as coisas na vida dela terminassem daquele jeito. Tinha medo de terminar ali, naquele lugar. Também tinha medo das drogas, das bebidas alcoólicas. Tinha receio de acabar sendo atropelada numa rua qualquer, como a mãe fora. Tinha medo da pobreza. Ter filhos para ela não significava gerar a vida. Ter filhos para minha mãe era como gerar espólios, porque era assim que ela sempre se sentia. Ter filhos era para ela uma espécie de arqueologia da pobreza. E todo esse sentimento aumentava quando tinha de voltar para casa. E tinha de lidar com a sogra e com a apreensão de que Vitor voltasse drogado novamente. Um dia, sem que Madalena soubesse, ela teve uma conversa com a Flora sobre o que ocorrera com ela e o Vitor semanas antes. Flora disse que aquilo era um absurdo, que ela não podia continuar naquela casa com ele. Ele é perigoso, ela disse. Você tem que sair de lá. Minha mãe encheu os olhos d'água e murmurou. Não posso. Ele me prometeu que nunca mais faria isso. Ele está cumprindo com a palavra. Vou dar uma chance para ele. Flora a abraçou e disse que, se ele levantasse a mão para ela, que ela chamasse a polícia. Este lugar está se tornando um barril de pólvora. A gente não tem o que fazer nesse fim de mundo. A gente não tem para onde ir, disse Flora.